A partir de agora, você ouve Conectados Music. Apresentação com o produtor e compositor Cristiano Costa. Olá, olá, queridos! Estamos começando aqui o nosso programa Conectados Music de hoje. Eu espero que você esteja aí ligado conosco até o final, conectado nesse programa que está super especial. Mas para nós começarmos, como sempre, nós vamos buscar a presença de Deus com uma oração. Então eu convido você a fechar os seus olhos e também se ligar com o céu para que nós possamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, nós somos gratos a Ti pelas bênçãos, por estarmos reunidos aqui para iniciarmos o nosso programa e pedimos que venha se fazer presente conosco, Senhor. Abençoe cada louvor que aqui escutaremos, também o nosso bate-papo de hoje. Senhor, venha abençoar que possa ser realmente uma coisa tão importante que venha impactar a nossa vida, Senhor, e que o que nós vamos ouvir aqui possa produzir em nós mudanças positivas e que possamos cada dia mais compreender melhor a Tua vontade, o Teu querer e possamos nos entregar a Ti e oferecermos a Ti cada dia um melhor culto, um melhor louvor. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar o nosso programa de hoje com música. Nós vamos ouvir com o Ministério de Louvor a música Viver para Resplandecer. Existe tanta gente sofrendo sem amor, passando muito tempo cultivando o rancor. Se seguirmos o exemplo que Jesus nos deixou, será fácil receber a paz, esquecendo toda a dor. E vivendo pela fé, grande alegria brotará, o amor vai renascer. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Eu quero viver para resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. E bênçãos levar para todos meus irmãos. FM Falando de Música. Maravilha, maravilha, pessoal. Nós ouvimos aí uma maravilhosa música que iniciou aí o nosso programa. E agora nós estamos aqui com dois convidados super especiais, estão participando conosco hoje do nosso programa, né? Eu gostaria de chamar eles para dar um oi para vocês da rádio. Lucas, Caio, dá um oi pro pessoal da rádio aí. Olá, pessoal da rádio.
Cristiano, Caio, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer poder estar trazendo um debate, conhecimento de história da igreja aí para o público. Maravilha, muito bom te receber também aqui conosco, Lucas. O Caio já esteve conosco algumas vezes. Caio, dá um oi pro pessoal da rádio aí. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Esperamos que estejam debaixo da graça do nosso Senhor Jesus e que esse programa, Conectados, que está nos acompanhando, fonte de bênção como sempre tem sido. Por isso fique atento aí, não pode perder nenhum segundo, tem coisa maravilhosa nos aguardando. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, antes da gente entrar propriamente no bate-papo de hoje, a gente quer conhecer um pouquinho, principalmente do Lucas, né? O professor Lucas. Lucas, se apresenta pro pessoal aí da rádio aí. Então, eu sou o Lucas Gesta, sou historiador de formação e tenho trabalhado aí nos últimos anos com a história do cristianismo, a história do pensamento cristão. Eu atualmente sou professor da Faculdade Batista aqui do Rio de Janeiro, coordeno uma pós em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão. Também sou professor de História da Igreja na Faculdade das Assembleias de Deus, na FAECAD, e também tenho o nosso trabalho, né, nas redes sociais, trazendo melhor do conhecimento de História do Cristianismo, todos. Atualmente eu estou doutorando em História Social na UERJ e desde a graduação, pós-mestrado, todo ele em História. Então é basicamente isso aí que eu tenho feito. Maravilha, isso é muito bom, tem um vasto currículo, Deus te abençoe, viu? E é um grande prazer, eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa boa nesse programa de hoje, né? Isso aí. O Caio já é conhecido de todo mundo, né, Caio? Aí, claro, Caio. figurinha repetida. Maravilha, então. Então, pessoal, o nosso bate-papo de hoje, né, a nossa conversa de hoje tá girando em torno da história da igreja cristã, principalmente ali igreja oriental, igreja ocidental, que é a especialidade aí do professor Lucas, né? Então, a gente gostaria de começar, né, conhecendo sobre essa história, aqui com as nossas perguntas também. Eu vou logo lançar ali a primeira pergunta para o Lucas. Lucas, qual foi a primeira celebração reconhecida pela igreja como oficial, pela igreja cristã? Olha, o cristianismo, eu gosto sempre de começar explicando, ele sempre foi diverso, né? Ele sempre foi plural. A gente geralmente fala de uma igreja cristã antigamente, mas não existia uma igreja, existiam algumas igrejas ou várias igrejas, dependendo da época. Então, quando a gente analisa a história da igreja antiga, a gente vê que você tem correntes, né, de igrejas, assim como a gente tem correntes de igrejas hoje e denominações. Quando o cristianismo surge, também é a mesma coisa. E no campo da liturgia, no campo das celebrações, no campo das festas cristãs, as festas elas vão surgindo conforme o cristianismo ele vai se expandindo pelo mundo. Então, festas associadas a costumes culturais que já haviam ou festas novas que estão surgindo. A primeira celebração cristã que a gente pode já observar no Novo Testamento é o ágape, né? Que seria aquela grande refeição que os cristãos faziam, e durante essa grande refeição, essa grande festa do amor, né? Se celebrava a ceia, celebrava a Eucaristia ali. Então, interessante. O ágape, que é uma festa, né? Porque envolve não só a celebração festiva, a alegria, mas também envolve a alimentação, envolve a comida. Até Paulo chama a atenção, né, lá nos Coríntios, porque eles estavam celebrando indevidamente, inclusive o ágape. Uhum. Essa festa, ela continua nas igrejas que vão se espalhando todo mundo mediterrâneo,
e depois tanto Oriente quanto Ocidente. Entendi. Há um aprofundamento dessa festa no sentido de substituir a antiga Páscoa judaica pela nova celebração cristã, ou seja, substituir a antiga Páscoa judaica pela Páscoa cristã. Então, se a gente pode colocar a primeira das celebrações, e até em certo sentido não estão mais dentro daquelas comunidades primitivas, mas já há uma celebração própria do cristianismo, seria a Páscoa cristã, que já desde o século II, inclusive, tem discussões sobre que dia ela deveria ser feita, que dia ela não deveria ser feita, se seguia o calendário judaico, celebrando no 14 de Nisan, ou se fosse celebrada no primeiro domingo depois do 14 de Nisan. Então, essa primeira celebração oficial, que a gente pode colocar assim, é a própria Páscoa. E a celebração mais antiga, mais primitiva, seria o Ágape. Interessante. A gente costuma dizer na igreja, realmente assim, é uma frase bem conhecida que a gente fala assim, olha, a gente explica de uma maneira muito simples. Olha, a Santa Ceia substitui a Páscoa, mais ou menos com essas palavras, né, que nós usamos. Mas aí, pelo menos pra mim, é uma coisa um pouco mais nova essa questão do ágape, né? Pelo que eu entendi aqui, então, ágape seria não apenas a ceia, mas seria algo maior, em que se celebra a ceia dentro do ágape, mas não é apenas a ceia, seria isso? Sim, o ágape é uma grande celebração, um grande banquete, né? Uma grande celebração de refeição que tinha sua conotação litúrgica, né, cristã, mas também tinha sua conotação social, porque alimentava a população faminta entre cristãos de comunidades mais pobres, né? Entendi. O ágape, ele inclusive, né, ele sofria certo preconceito por parte de perseguidores do cristianismo, que falavam que os cristãos durante o ágape faziam orgias e sacrificavam crianças e outras coisas assim. Durante as perseguições ao cristianismo do século II, III e IV, uma das grandes, vamos colocar assim, desculpas das perseguições das autoridades romanas vai ser as fofocas que rolavam em torno do ágape, né, as invenções. Entendi. Então o ágape, ele sempre foi, na antiguidade, pelo menos ali até o cristianismo ser permitido, ele é uma das celebrações importantes do cristianismo. Sobre a questão da Páscoa e da ceia, a gente precisa fazer uma diferenciação, porque a gente vai ter a ceia sendo celebrada dominicalmente em todas as igrejas, e a gente vai ter a Páscoa cristã mesmo sendo celebrada como uma substituição da Páscoa judaica mesmo, como é hoje, né? A gente celebrou recentemente aí, né? Sim, caso a gente está gravando o vídeo hoje, né? Foi semana passada. Tem esse gap aí, eu não sei o dia que vai ao ar, mas enfim. Então a gente tem a questão de Cristo substituindo, ou melhor, Cristo cumprindo o significado da Páscoa judaica, e a partir desse cumprimento os cristãos vão passar a relembrar esse cumprimento na sua chamada ceia, mas não como os judeus celebravam. Os cristãos vão rememorar o que Cristo fez a partir apenas do elemento do pão e do vinho. Tá? Então não é mais uma celebração judaica, uma celebração propriamente cristã, que vai ocorrer dominicalmente. E a gente tem a Páscoa cristã, né, que seria a celebração da ressurreição de Cristo no domingo da ressurreição. Entendeu? Entendi. Então a ceia vira uma cerimônia litúrgica obrigatória, uma cerimônia dominical, e a Páscoa cristã se torna uma festa cristã que acontece uma vez no ano, todo ano, e que faz parte do famoso calendário litúrgico que vai se desenvolvendo com o tempo, né? Que seria
o dia em que a gente celebra, enfim, rememora o dia que Jesus Cristo foi morto na cruz, o sábado, e depois o domingo da ressurreição. Então, Interessante. o cristianismo ele vai se diversificando também. Interessante. No seu comentário acabou respondendo uma outra pergunta que eu tinha, que era a regularidade que acontecia esse ágape, né? Pelo que eu entendi, era semanalmente isso? Sim, o ágape era semanal. E assim, e dependendo também das condições da igreja, né? Se fosse uma igreja que tivesse condições financeiras boas, se não tivesse passando um período de perseguição naquele momento, o ágape poderia ser celebrado semanalmente. Entendi, muito interessante. Então, o ágape com a Santa Ceia semanalmente e a Páscoa anualmente, uma Páscoa um pouco diferente, a Páscoa cristã, celebração da morte e ressurreição de Cristo. Muito bom, muito legal mesmo. Agora, Lucas, quais as celebrações a igreja cristã poderia dizer que são igualmente importantes para o cristianismo oriental e ocidental? Essa comparação entre esses dois cristianismos aí, quais são mais importantes aí dentro desses dois tipos de cristianismo, vamos dizer assim? Eu gostaria de fazer um adendo aqui. Comenta aí, talvez, cara. Lucas, professor Lucas, tem algumas pessoas que vão ouvir que não façam ainda essa diferença do que seria esse cristianismo entre as duas igrejas, né? Então talvez o início aqui seja para formular ou para ajudar essas pessoas a entenderem que há diferenças. Então, se você puder também pontuar para as pessoas, ou seja, por que existem esses dois, o que a gente chama de cristianismo ocidental e oriental, né? Por que tem essa divisão? Não deveria, ou não é? Para algumas pessoas talvez seria uma coisa só, né? Então, imaginando esse ouvinte que talvez não saiba o que seria cristianismo oriental. Então, pontua pra gente isso também, por gentileza. Então, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, foi ensinado pra gente que havia uma igreja católica lá na Antiguidade, e essa igreja estava no mundo inteiro, e essa igreja depois ela rompeu sua unidade com a Reforma Protestante. Só que, historicamente, isso não existe, tá? Historicamente, o cristianismo ele surge lá na Palestina, né? Mas também ele é fruto da igreja de Antioquia da Síria e de todos os cristãos ali que vão agregar ali Paulo, Apolo, enfim, Lucas. E dali, da igreja de Antioquia da Síria, surge ali a missionariedade, né? Essa prática de você evangelizar povos de todas as línguas, de todas as culturas, de todos os lugares do mundo. A partir de então, surgem cristianismos, ou seja, surgem igrejas em regiões diferentes do mundo, tá? Paulo, a gente vê no livro de Atos que ele vai pregando até chegar na Europa, até chegar ali em Roma. A tradição dos Atos Paulinos diz até que ele foi para a Espanha, mas enfim, voltou para Roma e morreu em Roma. Isso não significa que o cristianismo saiu de Roma para o mundo. Pelo contrário, o cristianismo, quando chegou em Roma, ele ficou sendo massacrado lá durante alguns séculos. Mas do outro lado do mundo, de Antioquia da Síria, das igrejas da Ásia Menor, o cristianismo vai se espalhar pelo mundo, surgindo igrejas tão antigas quanto a Igreja Católica Romana, e vão se tornar grandes igrejas, reinos vão se converter e vão se espalhar em direção à China, em direção à África, em direção à Rússia, em direção a diversas regiões, né, que a gente chama hoje de Oriente Cristão. Então, quando a gente fala de Igreja Católica, a gente tem que entender que é um fenômeno da Europa. É uma parte do cristianismo, né? Ele é só uma parte do cristianismo, não foi o cristianismo em sua totalidade que se tornou isso, né? Exatamente. Era só uma parte ali que se tornou o que chamamos de Igreja Católica. Sim, é um fenômeno europeu, tá? E ocidental. Ela se forma ali a partir de Roma e a partir da Europa, e na Idade Média ela dá um boom, né? Ela se expande.
E o que a gente está chamando de cristianismo oriental são essas igrejas que existem desde das primeiras expansões apostólicas, seja de Tomé, seja de Marcos, e dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos, igrejas como a igreja do Egito, a igreja copta, a igreja da Armênia, a igreja siríaca, a igreja da Pérsia, a igreja assíria, né? A igreja etíope, os cristãos da Índia, que são chamados cristãos de São Tomé. Você tem diversas denominações, vamos botar assim, eu prefiro usar o nome tradição, ou igreja, ou rito. Diversas igrejas que vão compor esse quadro que a gente acaba chamando de cristianismo oriental. E a mais conhecida no Ocidente seria do rito bizantino, né? Que aqui é chamado de igreja ortodoxa. Mas várias dessas igrejas que até não têm comunhão umas com as outras usam também o nome ortodoxo, que aí confunde mais ainda a cabeça da pessoa que começa a estudar. Mas enfim, enquanto aqui no Ocidente, né, a gente tem a Igreja Católica, que acaba se tornando a única igreja até vir a Reforma Protestante e conseguir com que reinos, né, com que estados formem novos tipos de igreja. No Oriente, não. No Oriente, a gente sempre teve uma variedade maior de igrejas antigas e igrejas essas que existem até hoje. E, no caso, as pessoas têm conhecido o meu trabalho porque eu tenho falado um pouco da história e no meu doutorado, inclusive. Então, a gente tem que entender, assim como tinha uma igreja católica em relação ao Ocidente, a gente tem várias igrejas em relação à África, à Ásia, à Ásia Menor, Oriente Médio e a Extremo Oriente. Interessante. E cada uma com certeza com peculiaridades, né? Com coisas que destacam, né? Entre elas ali e coisas que diferenciam também, né? Uma das outras ali é uma coisa realmente fantástica. Eu confesso que eu nunca estudei sobre a história dessas outras igrejas cristãs, né, orientais, mas eu já tô gostando aqui do bate-papo, tô aprendendo muito aqui, né? Então... É muito interessante, é muito bonito também. Com certeza. Você saber que desde do século I, II, III, você tem irmãos nossos, né, cristãos verdadeiros, a Bíblia sendo levada para Etiópia, para Núbia, para o Egito, para a Arábia Saudita, para a Mongólia, por exemplo, para a China, a Índia, enfim. É muito certeza. Interessante. Eu me lembro que uma vez eu ouvi o Lucas apresentando no programa, e eu lembro que, ou foi uma postagem talvez no Facebook, acho que foi uma postagem no Facebook, e ele postou uma imagem assim cômica de um cristão rindo quando recebeu a informação dos protestantes na África, né, sobre a justificação pela fé, e ele já sabia disso há muito tempo. Praticamente desde sempre, né? Eu achei muito interessante saber que a gente tem desenvolvimentos teológicos aqui no Ocidente, vamos chamar assim, de maneira recente, talvez 200, 300 anos de desenvolvimento teológico em determinado segmento, mas se a gente olhar para alguns continentes, alguns países do continente africano, ou mesmo no Oriente Médio, essas doutrinas já estão estabelecidas, esses rituais, o entendimento deles, as festas, enfim, ou seja, a gente está com um lapso, e, às vezes pensando que eles estão atrasados, na realidade, em grandes aspectos eles estariam adiantados, né? Nós que atrasamos, né? Isso aconteceu durante a Reforma, ali por volta de 1530. Um cristão etíope foi até a Alemanha encontrar-se com Martinho Lutero. E Martinho Lutero ficou muito feliz em conhecer, em saber que existia uma igreja na Etiópia que tinha a Bíblia, que não seguiu o Papa, lógico, né? Os cristãos etíopes são de outra origem, que não cria em purgatório, que não cria em várias das doutrinas que a Reforma atacou, né? E ali ele entregou para o cristão etíope, era um diácono, a confissão, uma breve confissão de fé luterana, e o cristão etíope disse: não, eu concordo, isso aqui é a pura fé. E ali eles estenderam a comunhão, né?
da igreja luterana, da igreja alemã, para a igreja etíope. Muito interessante que esses contatos desde a Reforma Protestante, inclusive esses contatos continuaram e continuam até hoje. Então, hoje, por exemplo, a gente está falando de liturgia, né? As igrejas orientais, elas têm ritos e liturgias de 1.700, 1.800 anos de existência. Olha aí. E você vê igrejas protestantes que aderem a esses ritos. Então, elas acabam, por exemplo, você encontra uma igreja batista de rito bizantino na Ucrânia, você encontra uma igreja presbiteriana de rito armênio, você encontra uma igreja pentecostal de rito tomazino na Índia. Então, a gente tem essas confluências também que acontecem nesses encontros Ocidente e Oriente. Então, é muito interessante, é algo novo aqui para o Brasil, né, que as pessoas têm pouquíssimo conhecimento de história da igreja. Infelizmente, não é tão incentivado, né, o estudo, mas a gente está aí nesse trabalho de formiguinha. Muito bom, é muito interessante. E como foi falado, né, infelizmente algumas doutrinas que eram puras lá no começo, no período apostólico, com o desenvolver da igreja cristã ocidental aqui, né, a formação da igreja católica também, se perderam, né, e na Reforma Protestante ali foram restauradas, mas é só pensar que ali no Oriente muitas igrejas nunca perderam isso, né? É o que a gente está comentando aqui, e isso é muito lindo, a gente vê como que uma igreja aí, como o Lucas comentou, 1.600, 1.700 anos ali a igreja se mantém dentro da mesma linha, dentro da mesma verdade ali, né? Isso é maravilhoso. Aí, Lucas, voltando à pergunta aqui, que eu acho que a gente comentou tanto que a gente acabou esquecendo a pergunta. Quais seriam as celebrações que são comuns ali, que são mais importantes, tanto para o cristianismo oriental e ocidental? Então, a celebração mais importante em comum é a Páscoa, né? Com certeza, com a diferença, né, de muitos cristãos, muitas igrejas orientais seguirem o calendário judaico ao invés de seguir o calendário ocidental romano. Um pouco mais tarde você vai ter a celebração do Natal, né? E um pouquinho mais tarde você vai ter essa base do calendário litúrgico, né? Que seria o Pentecostes, o domingo que antecede, né? Os domingos que antecedem a morte e a ressurreição de Cristo, a celebração do Advento, enfim, são algumas festas e celebrações em comum. Porque quando a gente fala de calendário litúrgico, é muito importante a gente lembrar que muitas igrejas evangélicas não têm. Muitas igrejas protestantes evangélicas não fizeram uso do calendário litúrgico. Outras igrejas fizeram, como os luteranos, anglicanos, metodistas, episcopais também em geral. Então, o calendário litúrgico ele é como se o seu ano fosse raciocinado de acordo com os eventos da vida de Cristo, até a sua morte, a ressurreição e o Pentecostes. Então, isso que a gente chama de calendário litúrgico. Você acompanhar o seu ano não secularmente, de acordo com o feriado do seu país ou ano novo do seu país, mas acompanhar, raciocinar o seu ano de acordo com os eventos da nova criação, né, que seria a vinda de Cristo, né, seu nascimento, os principais eventos da sua vida, Epifania, enfim, tentação, a sua morte e a sua ressurreição, e depois a vinda do Espírito Santo no Pentecoste. Então, isso que seria o calendário litúrgico. No geral, entre as igrejas orientais e ocidentais, a base do calendário litúrgico é a mesma, porque a base está ali nos 4 evangelhos, né, nos eventos da vida de Cristo. Mas as igrejas orientais, elas também têm festas próprias, né, que só elas celebram, que não tem aqui no Ocidente também. Porque é muito interessante, porque nós protestantes, hoje, assim, no século XIX, século XX, a gente é muito secularizado. A gente não tem
quase festas cristãs. E tem igrejas, inclusive, denominações que proíbem isso, que vão dizer que isso é tudo da Igreja Católica. Na verdade, não é. Na verdade, o cristianismo, ele cria sua própria existência. O mundo sempre tiveram suas festas dedicadas a seus deuses, a seus ídolos, a seus imperadores, aos seus reis. O cristianismo, quando ele vai se espalhando pelo mundo, ele vai convertendo as pessoas, né? As pessoas então têm que abandonar essas festas a ídolos, a reis que também são divindades, e aí o cristianismo vai construindo, vai estabelecendo suas próprias festas, celebrações, criando a cultura cristã, né? Ou as culturas cristãs. Então, é uma coisa também que, às vezes, até para ensinar para evangélicos brasileiros é difícil, porque há um discurso contra idolatria, que, na verdade, algumas igrejas acham que estão sendo anti-idolatria, na verdade, estão sendo secularizadas, elas estão se rendendo a uma aculturação do cerne das festas cristãs. Isso que você está falando, professor, é muito interessante, porque o que você está dizendo é o seguinte: há o catolicismo e aquilo que o protestantismo rejeita, e há um espantalho do catolicismo que cria em nós um preconceito sobre vários aspectos, inclusive sobre o calendário litúrgico, né? Sim, porque estou entendendo. O Brasil é muito complicado, porque quando as primeiras igrejas protestantes chegarem aqui, principalmente as igrejas protestantes de missão, né, que são aquelas que vêm para evangelizar, tem aquelas que são de imigração, de famílias protestantes europeias que vêm para cá para sobreviver, e tem o protestantismo de missão, que é aquele que vem para cá evangelizar e converter. Esse protestantismo de missão, ele vai ser perseguido, né, pela Igreja Católica em muitos lugares aqui do Brasil. Ou seja, o protestantismo no Brasil ele já começa com uma mágoa muito forte, né, com um senso de contracultura, com um senso de luta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o catolicismo brasileiro ele é muito mesclado com as religiões indígenas, africanas, dos povos que compuseram, né, o nosso quadro cultural brasileiro. Então há mais um espantalho construído em torno do catolicismo do que realmente uma realidade histórica do significado das festas e das celebrações, né? Verdade. Então tem pessoas que até proíbem o cristão celebrar o Natal, porque isso seria coisa católica, né? Ou proíbe o cristão de celebrar a ceia. Eu gravei um programa sobre a celebração da Páscoa, da ceia não, da Páscoa, e muita gente não gostou porque disse que ninguém tem que celebrar a Páscoa. Então há essa guerra e esse espírito belicoso contra qualquer coisa que pareça ser católico. E na verdade não é questão de ser católico ou não ser católico, é questão de você ter uma cultura cristã milenar, né, que não ataca nenhum princípio doutrinário, nem nenhum princípio bíblico, e que aqui no Brasil você acaba se afastando disso, e além disso você tem um componente secular, né, que é você substituir a cultura cristã por uma cultura do Estado. Ou seja, Dia das Mães seria, talvez? Acaba que caímos nesse erro. Nós não celebramos Natal porque é catolicismo, mas celebramos Dia dos Pais, Dia das Mães, que não tem nenhuma relação religiosa. Preferimos isso. Ou o Dia da Independência do país, ou o Dia da Proclamação da República. Porque esse processo de secularização, ele substitui a cultura cristã por uma cultura secular do Estado. Então, esse processo ocorre na França, durante a Revolução Francesa. É um processo iluminista, um processo também positivista. A gente estuda a história aí do século XVIII e XIX. É um processo de você tirar os símbolos cristãos e colocar símbolos que sejam laicos,
seculares, né? E acaba que as pessoas... Os Estados Unidos isso é muito forte, né? Você celebrar o 4 de julho, você cantar hinos à bandeira e você dizer que o Natal não pode ser celebrado. E a gente, como é fruto das igrejas, quase 100% das denominações aqui vieram dos Estados Unidos, a gente, e vieram no século XIX e no século XX, a igreja brasileira foi formada com esse problema de interpretação. Recusa as festas que são cristãs, as celebrações, recusa a cultura cristã, mas aceita a cultura secular, a cultura laica, a cultura de Estado, a cultura política. O que tecnicamente seria trocar a religião cristã pela religião de Estado, pela religião política. A religião, né, que eu estou dizendo, é a cultura cristã. É um processo que a gente precisa trabalhar, conversar. E esse processo é tão complicado que você começa a observar que você produz um vazio, né? Se você acaba com a cultura cristã e não deixa nada no lugar, você produz um vazio. E você vê denominações hoje surgindo, celebrando festas do Antigo Testamento. Né? É uma busca de significado, talvez, Lucas? Já que você deixou um vazio, precisa ser preenchido. E aí a pessoa, ao invés de se preencher, né, com os significados cristãos e com a história cristã, ela se preenche de festas rurais do Antigo Testamento que não são para ser celebradas, porque tudo aquilo que estava profetizado e apontado no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Essa é a base do cristianismo. Né? Com certeza. Porque a gente não celebra a Páscoa judaica, a gente celebra a Páscoa cristã. Não é mais a passagem do povo de Israel no Mar Vermelho, né? Da escravidão para a Terra Prometida. É a passagem de Cristo da morte eterna para a vida eterna. É a passagem do velho homem para o novo homem através da ressurreição de Cristo. A gente mantém o nome, né? A Páscoa, mas a gente está celebrando Cristo, na verdade. Está celebrando tudo aquilo que começa com Cristo. Então a ideia de você ter a festa cristã, de você ter um calendário litúrgico, todo ele é cristocêntrico, entendeu? Todo ele é baseado na história dos evangelhos e todo ele é baseado na figura de Cristo. Em Cristo começa uma nova vida, um novo mundo, uma nova criação. Logo, os cristãos, a sua cultura também tem que começar baseado nisso. Essa aqui é a ideia. Né? Mas aí a gente tem muitos processos equivocados de entendimento aqui no Brasil, em geral. E qualquer coisa que você fale soa a um ataque, enfim. É algo que a gente precisa caminhar mais, estudar mais. Eu acho que você chegou no ponto, né, Lucas? É estudar mais, né? Como você falou antes, há uma certa dificuldade e até um certo desinteresse de cristãos, né? De nós cristãos brasileiros, às vezes, de conhecer, de estudar, né? E conhecer a origem dessas festas e estudar, na verdade, às vezes até a origem a gente conhece, a origem bíblica, mas estudar o desenrolar dessas histórias ao longo da história, coisa que já não está registrado na Bíblia, né, para entender como ela chegou até nós aqui. Então é mais fácil criar um preconceito, ou alimentar aquele preconceito natural nosso com relação a isso, né, acaba sendo o caminho mais fácil. E, Caio, prossegue aí pra gente nas perguntas. Então, aí. Eu gostaria que a gente já fosse para outra pergunta, mas eu quero dar uma sugestão para os ouvintes. Tem aquele livro, o Lucas com certeza já deve ter consultado esse material, História da Reforma do século XVI. Eu não sei a pronúncia exata em francês, mas me parece que é D'Aubigné, né? Não sei, ou algo assim, D'Aubigné, não sei exatamente como se pronuncia. Lucas, por favor, me corrija aí, viu, nos detalhes. Mas eu queria dar uma sugestão para vocês acessarem esse conteúdo, quem puder, e observar a classificação que esse autor faz entre catolicismo e papismo, que eu acho que, apesar de não ser muito atual, ela é coerente para a época. Entender que uma coisa é a glorificação de uma pessoa, de um sistema político dentro da Igreja Católica. Outra coisa é a teologia, o trabalho realizado por eles. Eu estou dizendo isso porque eu acho que eliminar esse espantalho católico que existe na nossa cultura brasileira passa por entender que nem tudo que existe lá é errado, é pecado. A gente classifica, não, a igreja
por crer nisso e nisso diferente, tudo é pecado. Então, a gente justifica o nosso desejo de seguir a verdade com um preconceito que é satânico, na minha humilde visão. Então, essa é a dica que eu queria dar. E também agora, a gente precisa entender que a Igreja Católica também são várias igrejas lá dentro, né? Desde que... E toda a tendência da centralização em Roma, tendência eclesiológica, tendência até doutrinária, também sofreu debates e resistências dentro da Igreja Católica, na França, por exemplo, na Inglaterra, enfim. A Reforma Protestante, ela se caracteriza por territórios que rompem com a Igreja Católica. Não significa que todos os grupos que permaneceram dentro dos territórios católicos, eles concordavam em tudo ou se entendiam. Então, isso é outro elemento também que a gente precisa entender. A gente tem... Só a gente olhar para a Igreja Católica hoje, comparar um Papa Bento XVI com o Papa João Paulo II, por exemplo, ou o Papa Francisco com um Pio XI, enfim. Você vê que, ou as ordens, você comparar um jesuíta com um dominicano, você vê que tem pensamentos ali opostos, diferentes. Até se a gente comparar dois concílios seguidos, o Vaticano I com o Vaticano II, a gente vê ideias opostas ali ocorrendo. Tentativas de reforma, como foi o Vaticano II. Então a gente também precisa entender que se desenvolveu uma visão errada, escatológica, em cima da Igreja Católica, inclusive, né, que seria o anticristo, que seria a besta, que até é uma escatologia que as pessoas estão abandonando hoje, já que a Igreja Católica está diminuindo e não é mais aquela igreja poderosa, é quase que na Europa uma remanescente, enfim. Então há uma teologia, uma escatologia errada do século XIX, que colocou o diabo sendo a Igreja Católica, né? E aí criou toda essa rejeição, que é outra coisa também que a gente vai ver que vai ser tem sido abandonada, né? Tem sido abandonada porque a gente tem inimigos do cristianismo aí se multiplicando e aumentando hoje, que não tem nada a ver com o catolicismo nem com o papado, enfim. Então há todo um processo que surge ali no século XIX, talvez para a gente entender tudo isso historicamente, é entender os Estados Unidos no século XVIII e XIX. Quando a gente olha ali para essa temporalidade, para essa região, a gente entende muita coisa que a igreja brasileira acaba acreditando hoje, né? Que não necessariamente é bíblico. Isso é muito forte para o adventismo, professor, porque no adventismo a gente de fato nutriu alguma escatologia que confundiu o que é errado dentro do ensinamento doutrinário da igreja com a própria instituição. E isso classificou a besta com o nome de uma igreja, quando não é o nome da igreja ali, né? Ali se trata de um sistema secular e religioso que não está ligado a um CNPJ especificamente, né? Mas sim a todo um desenvolvimento de um paganismo misturado com cristianismo, mas que não é idealizado ou encarnado numa igreja específica, né? Eu creio que sim. Sim. Mas... E até a ideia, né, que eu sempre brinco, que é da foto que você viu lá, né? Foi dito que não havia Bíblia no mundo, em lugar nenhum, até que veio a reforma e as pessoas começaram a ler a Bíblia. Isso é interessante. Olha, cuidado com a polêmica, hein? E aí eu botei aquela foto com dois cristãos etíopes segurando Bíblias do século V e VI na mão. Né? Porque os cristãos etíopes hoje, eles conservam as Bíblias mesmo, os manuscritos mais antigos do mundo. Mas não em museus, assim, passando de mão em mão. Interessante. Nossa, interessante. Os arqueólogos ficam revoltados, mas ninguém pode tocar.
E no Oriente, a circulação de Bíblia mesmo, de manuscritos bíblicos, sempre foi muito grande entre os cristãos orientais, a reprodução, ainda que cara, né? Porque você fazer isso com pergaminho, né, não existia o papel vegetal, você tinha uma necessidade de reproduzir não só Bíblias, como livros, teologia cristã. Então você encontra Bíblias muito antigas. Quando a gente fala de muito antigas, são manuscritos anteriores ali ao século VIII, né? Que é muito raro achar isso no Ocidente. No Ocidente é raríssimo, você não vai achar quase nada. No Oriente você descobre mosteiros na mão de eremitas, né? De monges anacoretas, né? Porque evidencia, né, que a Bíblia sempre circulou e sempre foi lida, sempre foi ensinada, que é um aspecto interessante, né? A proibição da Bíblia é um fenômeno europeu, né? Do final da Idade Média, né? Nem da Idade Média em si. Um período específico, né? Esses equívocos históricos que a gente precisa resolver, né? Para que a gente encontre na história uma unidade cristã, né? Observar que existem irmãos nossos e irmãs em outras épocas, em outros lugares. Verdade. Até porque, Lucas, desculpa interromper, Caio, é porque é o seguinte, algumas pessoas às vezes vêm com ideologias e quando a gente vai combater essas ideologias antibíblicas, eles, não, mas isso aqui foi mudado pela Igreja Católica, isso aqui foi mudado na Bíblia e tal. Aí a gente vê que tem locais e igrejas de regiões em que estão intocáveis, que a Igreja Católica não teve influência, né? Como você comentou aí, manuscritos super antigos que circulam ali entre etíopes e outros cristãos. Então, a gente entender que a Igreja Católica não era o mundo inteiro, era um pedaço dele, né? E a influência dela também não foi no mundo inteiro, foi num pedaço do mundo, né? Então, e um pedaço pequeno, porque sim, imagina, você tem a Europa, que é um continente pequeno se comparado à Ásia. Sim, com certeza. E a África. Né? Com certeza. Então você imagina que a maior parte do mundo inteiro não era católico. Com certeza, com certeza. Interessante. E essa coisa que você falou é interessante, né? Você falou, não, a Igreja Católica modificou a Bíblia. Isso já é um absurdo, porque a boa parte de todos os manuscritos não são católicos que a gente usa na exegese, né? Até nas novas Bíblias que estão surgindo aí são manuscritos gregos, bizantinos, enfim. Ou seja, como eles sobreviveram, né? Sobreviveram nas igrejas orientais. Isso, claro, que foram intocáveis pela Igreja Católica, né? Então não tem como você justificar, isso aqui foi mudado. Isso é... E até a ideia, né, que uma igreja mudou tudo também é muito complicada, porque você não tem esse projeto maquiavélico, você não tem papado antes do século VI. Imagina, a Bíblia, como a gente conhece hoje, o cânon, né, o primeiro cânon fechado do Novo Testamento é do século II. Né? O cânon do Antigo Testamento já está fechado na Septuaginta. Então a gente está falando que até o século II a Bíblia está ali. E você não tem a Igreja Católica ainda para modificar nada. Com certeza. Você não tem um papado. O papado ele surge no século VI com Gregório Magno. Então, a gente está falando 400 anos depois de você ter encontrado o primeiro cânon bíblico. Então, o cara fala que a Igreja Católica modificou alguma coisa, significa que ele não sabe nada. Verdade. Ixi, verdade. Complicou. Agora complicou. Espera aí, vamos mudar de assunto. Brincadeira. Mas é o seguinte, para a gente voltar dentro do assunto, da liturgia e tal, tem um documento que circula já há muito tempo, falando de documentos já, que é o chamado Didaquê, que, pelo que a gente sabe, é um documento que fala sobre os principais hábitos de uma igreja, não sei se a gente pode chamar de uma igreja de determinada região, ou do cristianismo em geral, ainda não sabemos, o professor vai explicar pra gente. Mas esse Didaquê, esse documento, era uma referência da fé do cristianismo em geral. E eu daqui a pouco vou explicar por que a gente está mencionando, porque lá dentro tem alguns conteúdos sobre celebração de ceia, por exemplo, que para nós hoje parece interessante e para outros grupos religiosos parece um absurdo, mas está lá registrado como um documento. O que você pode dizer para a gente sobre a validade desse documento aí para as igrejas da época?
Didaquê é um documento, é um livro maravilhoso, né? Ele é um manual, na verdade, de eclesiologia. Então, ele é um livrinho que circulava nas igrejas orientais entre a Síria, a Palestina e o Egito. Esse é mais ou menos o alcance da Didaquê. Ele tem porções da Didaquê que datam do século I, porções que datam do século II e porções que datam do século III. Então ele tem ensinos básicos de como a igreja celebrar a ceia, como a igreja celebrar o batismo. É bem básico mesmo. Ela fala assim, o batismo tem que ser em água, por imersão. Se tiver tanque, batiza no tanque. Se não tiver água, batiza por efusão, né? Derrama água sobre a cabeça. Então ele é muito prático. Ela fala dos pregadores, dos falsos profetas, né? Se alguém vem até você e pede para pregar, e se ele pedir dinheiro, ele é um falso profeta. Se alguém vier até você e ficar mais de 3 dias comendo e bebendo, é um falso profeta, né? Então ela tem manuais que circularam. Ela é um manual que circulou ali nessa região, né? Síria, Palestina e Egito, para ajudar as igrejas a celebrarem corretamente a ceia, o batismo e a pregação. O ágape também fala sobre a liderança, de você ajudar o ancião da igreja, né, que seria, no caso, o pastor, de você saber o correto trabalho do diácono, né? A Didaquê, ela foi muito importante para as igrejas ali do Oriente, para as igrejas daquela região. Ela não circulou aqui no Ocidente, tá? Na verdade, ela foi descoberta aqui no Ocidente no século XIX por um historiador do cristianismo, um alemão. Ele vai tomar conhecimento da Didaquê numa biblioteca bizantina, na Turquia. Ele vai então levar esse documento para a Alemanha e vai publicar. E vai ser a primeira vez que o Ocidente vai tomar conhecimento da Didaquê. Mas ela circulou, né? Eu mencionei essa questão da Didaquê, Lucas, porque, por exemplo, eu tô com uma cópia aberta, eu não posso atestar a originalidade dela, mas está escrito assim, ó, que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor, pois sobre isso o Senhor disse, não deem as coisas santas aos cães. Bom, assim está registrado no capítulo 9. Bom, e eu mencionei isso porque dentro da questão litúrgica, a ceia, por exemplo, no Adventismo, né, é uma questão fechada. Então só o batizado, inclusive batizado no Adventismo. Adventismo da Reforma, né? Adventista da Reforma. Da Adventista da Reforma. Agora, eu não poderia dizer a mesma coisa de outras igrejas, eu não sei exatamente como as celebrações ficam, mas, por exemplo, isso aqui pode justificar essa questão de atestar que a pessoa tenha sido batizada mesmo, e que esse batismo tenha validade, enfim. Hoje em dia, você vê algum reflexo, as pessoas têm pensado sobre esse Didaquê no cotidiano da igreja, ou você acha que ainda está como um documento muito de consulta só para teólogos e coisas assim e tal? Não, vamos lá. Essa questão da ceia para o batizado é unânime, né? Nas igrejas antigas, né? A ceia sempre foi ministrada somente para aqueles que se batizaram. Ou seja, o comunhão fechada. Oi? É uma comunhão fechada. A gente usa essa expressão. Comunhão fechada. Que seria só para os batizados, né? Não é uma comunhão aberta. O batismo ele sempre foi restrito, quer dizer, a ceia sempre foi restrita para aquele que se batizou, porque o batismo é a prova que você renuncia ao seu passado, à vida de pecado, ao mundo, e você nasce de novo. Então só pode comer do corpo e beber do sangue de Cristo quem renunciou ao mundo, morreu e ressuscitou em Cristo, né? Então, nesse sentido, qualquer manual de liturgia que você pegar, seja na Idade Antiga, na Idade Média, na Reforma Moderna, a ceia é para o batizado, nesse sentido. Então, e a Didaquê atesta isso lá no século II, entendeu? E isso que é muito interessante a gente ver
É claro que no Brasil as pessoas ainda não conhecem, tá, Caio? A Didaquê. Eu mesmo tô ouvindo falar agora. Historiadores, assim como eu, a gente vai. Eu já dei um curso, falei sobre a Didaquê nesse curso. Algumas pessoas estão pegando a Didaquê porque é curioso ela falar contra os falsos profetas e tal, mas ela não tem um peso no Brasil, nem no Ocidente, nem na Igreja Católica, nem nas igrejas protestantes evangélicas. Mas é interessante a gente olhar para a Didaquê e ver como que ela é rigorosa e também como ela é flexível às vezes, por exemplo, a questão do batismo, né? Como que ela apresenta um grande temor com a pregação, né? E como que ela também determina como que tem que ser a vida de quem ministra, no caso ela chama os apóstolos, né? De quem prega a palavra, como que ele deve viver, como que a igreja deve tratar os pregadores e pastores. Então, muito interessante. É bom que a gente faça essa ligação, é bom a gente estudar a história do cristianismo, que a gente vai ver homens e mulheres de Deus de outras épocas interpretando a palavra, vivendo o evangelho, para que a gente não caia num espírito isolacionista, né? Só a minha denominação é a verdade, todo mundo foi pro inferno, só a partir da minha igreja que as pessoas começam a ir pro céu, né? Eu fui de uma igreja, vocês falaram do rebatismo, eu fui de uma igreja também que rebatizava pessoas de outras denominações e tal. E participei, inclusive, da assembleia que ela aboliu o rebatismo, mas enfim, essa também passei por esse processo, né? Porque o que a igreja adventista faz é o que as igrejas protestantes faziam também, a batista, presbiteriana, congregacional, ali no século XIX nos Estados Unidos. A gente está falando de um mesmo ambiente, entendeu? Uma mesma origem, né? Uma mesma origem, um mesmo ambiente teológico. O que a Ellen White pregava, a Igreja do Advento pregava, os batistas do Sétimo Dia pregavam. Não é algo só da Igreja Adventista. Você tem várias igrejas, né? Só que aí você tem, com o tempo, uma permanece aquela pregação, outras não permanecem mais. Mas é todo o ambiente, né? Mas a gente precisa olhar para trás do século XIX, né? Olhar olhar para além das Américas, olhar para a África, olhar para a Ásia, olhar para essa Europa do Nortão, nessa Europa da Rússia, enfim, e ver ali outros exemplos de cristãos verdadeiros do passado. E você acha que, professor Lucas, que essa história de transubstanciação, consubstanciação, seria um problema quando a gente olhando para além, né, e estando dentro da questão da ceia? Isso é um problema para o cristianismo oriental? Ou seja, eles enxergam, eles desenvolveram uma teologia no que diz respeito ao suco de uva ou ao pão como um desenvolvimento de que realmente aquilo é o corpo de Cristo e realmente é o sangue, ou aquilo... Enfim, como que ficou essa história? E deixa eu só interromper, é que aqui também tinha uma pergunta que é a diferença entre a ceia do Ocidente e do Oriente. Tenta responder aí as duas questões aí, que eu tô curioso para saber. Eu não sei se o ouvinte leigo vai entender, mas é porque é um longo caminho para explicar. Isso, mais um programa, Cris. Com certeza. Porque tem a ver com a questão da doutrina da Trindade. Sim. Eu costumo falar que a teologia ela é oriental e que no Ocidente a gente tem a economia da salvação. Tem que explicar isso aí depois para nós, hein? Não, mas rapidamente, o que seria? O que eu estou chamando de teologia seria a doutrina do Pai, a doutrina do Filho, a doutrina do Espírito Santo. O que a gente crê, o que a gente entende de doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que surge na Antiguidade, vem todos os teólogos das igrejas do Oriente. E a igreja do Ocidente só copia. Porém, no Ocidente, a gente tem uma igreja que
que se desenvolve dentro da cultura do Império Romano, uma cultura institucional. A gente já tem desde cedo uma união maior da Igreja com o Estado. A gente vê isso desde do Sínodo de Arles, por exemplo. Enfim. Então, a Igreja é vista como uma instituição pré-existente, quase que paralela à Trindade. Você tem o Pai, Filho e Espírito Santo e a Igreja. Entendi, interessante. Quase que isso, no Ocidente. No Oriente, o que é a Igreja? É o corpo de Cristo. Mas se Cristo ressuscitou como homem, como é que o corpo de Cristo ele se estende até mim? Através do poder do Espírito Santo. O debate de transubstanciação, consubstanciação memorial que ocorreu desde o século VIII na Europa até a Reforma é porque o Ocidente não entendeu o papel do Espírito Santo nessa história toda. Opa, vamos tentar dar uma pincelada. Então. Vamos só colocar um adendo. Lucas, explica rapidinho para o ouvinte aqui a questão da transubstanciação e esses outros termos aí que foi falado, o que significa isso. Só em linguagem simples, para quem não sabe o que é transubstanciação. Não, então, quando Cristo fala, né, o pão é verdadeiramente o meu corpo e o vinho é verdadeiramente o meu sangue, né? No século VIII, século IX, ali na Europa, na França, surge um monge, teólogo, que ele vai dizer que quando o padre consagrava os elementos durante a missa, o pão virava realmente o corpo de Cristo e o vinho se tornava realmente o sangue de Cristo. A linguagem que ele vai utilizar é que a substância do pão e a substância do vinho se transformam na substância do corpo e do sangue de Cristo. Por isso, transubstanciação. Entendi. A substância se transforma. Então, quando você coloca na boca, não é um pão, é a carne de Cristo mesmo. E não é o vinho, é o sangue de Cristo mesmo. Essa doutrina ela vai acabar se tornando um dogma católico, mas um dogma que contestado. Tá? Na verdade, ela se torna um dogma, talvez mesmo só no Concílio de Trento. Ela se torna uma prática, uma doutrina que alguns vão interpretar assim, outros não, até a Reforma, e no Concílio de Trento eles resolvem dogmatizar mesmo e fechar aqui essa ideia como sagrada. Mas, quando vem a Reforma, aliás, muito antes da Reforma, séculos antes, com teólogos da Universidade de Oxford, por exemplo, na Inglaterra, você tem Wycliffe e outros, eles vão falar, não tem como o pão se transformar no corpo de Cristo, porque Cristo ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Ele não está mutilando o corpo dele e distribuindo por aí. Faz todo sentido. E esse debate vai ser condenado, às vezes vai ser aceito, e quando vem a Reforma, Lutero ele propõe, Lutero e outros teólogos do mundo luterano, eles propõem que não tem uma presença física do corpo de Cristo, mas sim uma presença espiritual do corpo de Cristo, que mais tarde vão apelidar isso de consubstanciação. Ou seja, que a substância do pão e vinho não se transformam, mas contém a presença espiritual de Cristo. Essa é a consubstanciação. Mas naquela mesma época veio outro teólogo chamado Zwinglio. Né, esse povo cria confusão, hein, Lucas? O que é isso? Não, sempre foi. E o Zwinglio é a origem da nossa teologia batista, né, inclusive. Da Adventista também tem raízes. Da Adventista também. Até porque a igreja Adventista vem das igrejas batistas do sétimo dia. O Zwinglio vai falar, não tem como a presença espiritual de Cristo estar no pão e no vinho, porque Cristo não está saindo do corpo dele lá do céu e pousando aqui nos elementos. Isso seria docetismo, seria dizer que Cristo não ressuscitou em carne, mas ressuscitou só em espírito,
E docetismo é uma heresia condenada pelo cristianismo desde o século II, né? Desde o século I, né? Desde João já condena o docetismo. E Paulo. Então o Zwinglio fala, não, o pão e o vinho não contêm a presença de Cristo. Não. O pão e o vinho são apenas um sinal, né, do que Cristo fez lá 2000 anos atrás. O Zwinglio chama de sinal e a gente chama hoje de memorial. Ou seja, Memorial. não é a presença de Cristo espiritual ali nos elementos, mas é apenas a gente celebra para relembrar o que Cristo fez na cruz. Então, por que eu estou falando tudo isso? Assim, vou tentar resumir. É porque o debate é sobre o corpo de Cristo, né? Não tem nem Espírito Santo na ideia ali. Então, o debate é sobre pedaços do corpo de Cristo, se o Espírito do corpo de Cristo está ali. O Oriente, ele já entende que, né, quando Cristo ressuscita e envia o Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes, quem inaugura aqui na Terra a igreja, né, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, é ele que está presente nos elementos da ceia. É uma mudança radical. É interessante porque o Espírito Santo e Cristo são um. Sim, mas qual é a ideia? O ministério do Espírito Santo é manter a igreja. Então, o que une eu com você e com Cristo que está à direita de Deus Pai é o Espírito Santo. E o que transforma eu, você, Moisés, Abraão, Paulo, João, né, pessoas que já morreram, mas foram servos de Deus, na igreja, né, é o Espírito Santo. Então, o Oriente, a grande diferença é que ele não debate a presença do corpo de Cristo, não. O Oriente, ele entende que é o ministério do Espírito Santo agindo em tudo. Porque aí eu teria que explicar. O Oriente, ele separa, né, o Cristo do evento Cristo, que é outra coisa também, né? Vai ficar mais peraí, velho. É bastante muito coisa bom esse negócio. Mas a ideia geral no Oriente, as igrejas orientais entendem a presença do Espírito Santo ali. Sim. Na igreja, é o Espírito Santo que liga eu e você ao corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem une a igreja. O Espírito Santo que mantém o evento Cristo, né, aqui na Terra. O Espírito Santo que é o elo, é a ligação nossa com o Cristo. Né? Muito e bom. aí o Oriente, realmente, aí ele forma a doutrina da Trindade. Né? Porque o Ocidente, ele tende mais a falar de Pai e Filho, sempre foi assim. E o Oriente, ele sempre falou, não, Pai, o Filho e o Espírito Santo é a função de cada um dentro da teologia, né? Dentro do processo salvífico também. E aí, na ceia, seria essa a ênfase do Oriente, a questão do Espírito Santo ali. A ênfase do Ocidente ou é dividir o corpo de Cristo ou o Espírito de Cristo, ou dizer que é o memorial. Entendeu? Seria essa a diferença. Interessante. Olha, tá muito boa a conversa, tá muito bom o papo, mas nós vamos fazer uma pausa, viu? Nós vamos fazer uma pausa aqui, vamos ouvir uma música e logo a gente retorna para continuar essa conversa que está sendo muito instrutiva, muito interessante. Eu já aprendi um tanto de coisa interessante aqui. Então fica ligado aí, querido ouvinte, que a gente já volta daqui a pouco. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Tirou-me de uma cova, de um poço de lama, e me faz seguro em cima de uma rocha. E nesse mesmo instante
me deu nova chance e guiou meus passos ao porto seguro. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor e Ele me escutou e ouviu. Não há ninguém igual a ti, não há igual a ti, não há ninguém igual a ti. Tu tens feito grandes coisas por mim. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor e Ele me escutou e ouviu. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor e Ele me escutou e ouviu. Maravilha, ouvimos aí essa maravilhosa música, Deus seja louvado. E agora voltamos a conversar com o professor Lucas Gesta, né, com o Caio também aí, sobre esse assunto da Igreja Oriental. A gente está conhecendo muita coisa interessante aí sobre o cristianismo oriental e sobre os nossos irmãos cristãos aí de outra parte do planeta, né? E nós vamos voltar falando aí sobre o espaço litúrgico, né? Vamos falar um pouquinho também sobre arquitetura, música, né? Caio, faz as honras aí de conduzir o bate-papo. Querido ouvinte, eu confesso que o nosso colega Caio tá bem mais por dentro do assunto para conversar com o professor do que eu mesmo. Eu tô mais acompanhando aqui o bate-papo e aprendendo, né? Então nós vamos falar sobre esse assunto aí. Mas saibam o seguinte, que eu tava mais nervoso que o Cristiano para gravar esse conteúdo, né? Eu fiquei ansioso, eu quero conversar com ele, eu tenho muita coisa para falar, mas, de fato, a gente precisa ir com calma, né? Com certeza. Mas, vamos lá. Lucas, então, você tocou num nomezinho que, para o Adventismo, quem já leu O Grande Conflito, é muito especial, que é o tal do Zwinglio, né? Só que eu tive fazendo uma avaliação sobre ele aqui em alguns livros de pesquisa e percebi que ele esvaziou praticamente, não posso dizer tudo, né? Porque daí seria um absurdo, mas ele praticamente esvaziou todo o simbolismo litúrgico. Eu não sei se essa avaliação foi a avaliação equivocada, mas foi o que eu extraí da leitura de alguns materiais. E isso me pareceu ter muita influência no desenvolvimento de outros elementos que, quem sabe, comporiam não só a liturgia, mas tudo aquilo que cerca a vida religiosa. E aí sim, entra na arquitetura, na música e até numa palavrinha que depois a gente quer falar mais sobre ela aqui para explicar para o povo, que é a mística, que não tem a ver com um misticismo aí oculto, né? O ocultismo não tem a ver com esse aspecto, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa influência, de como você verifica, né, se você detecta esse esvaziamento desse simbolismo da igreja que estava presente na igreja oriental e que foi se perdendo aqui na igreja ocidental, e se você consegue detectar também os efeitos, né, especificamente falando em algum local. O Zwinglio, ele é considerado, né, o mais radical dos reformadores, o mais humanista dos reformadores, porque ele estava embebido de uma ideia que toda materialidade no culto seria idolatria. E a ideia de que tudo aquilo que a igreja do tempo dele fazia e não tinha aquilo na igreja de Atos, ele tinha que arrancar.
Ele acabou arrancando até o órgão da igreja, né? Porque ele dizia que os apóstolos não tocavam órgão, então a igreja não tinha que tocar. Sério? Nossa, a igreja do Sul comprou um órgão, é agora. A gente tem que entender o Zwinglio, porque ele é um cara do século XVI e ele estava combatendo o auge da venda das indulgências, o auge daquela venda desenfreada de relíquia, de ossos, de santos, pedaços da cruz de Cristo, de centro de peregrinação. Então ele estava vendo o auge daquela ultra-idolatria, aquele ultra-sincretismo das religiões rurais com o catolicismo. Então ele foi extremamente radical, né? E a raiz do iconoclasmo não só está em Zwinglio, mas também está nas igrejas chamadas de anabatistas. Tá, só um instante, professor. Explica pra gente o que é iconoclástico. Aí entrou num campo meio difícil pra nós aqui. Explica aí. Iconoclasta é quem tem aversão a ícones, tem aversão a tudo aquilo que seja uma pintura, uma escultura, um vitral, formato da cruz, tudo aquilo que tem imagens gráficas, né, seja ícone. O iconoclasta é aquele que luta contra isso. Então a origem do iconoclasmo na Reforma não é de Lutero, não é da Igreja Anglicana, não é de Melanchthon, não é das igrejas em geral da França e da Holanda, mas a origem está ali em Zwinglio e nos grupos anabatistas, que vão dizer que não tem que ter nada material no culto. E começam então a destruir as imagens. Até alguns anabatistas vão tacar fogo em igrejas, né? Vão ser mais radicais. Tanto é depois que o próprio Zwinglio e Lutero se voltam contra os anabatistas, que eles acabam não entendendo muita coisa e radicalizando para violência. Mas enfim, então disso, a história é muito longa, né? Porque isso aí vai passar depois para os puritanos, vai passar depois para os Estados Unidos. Aí o tipo de cristianismo que chega nos Estados Unidos, protestante, é esse cristianismo zwingliano, anabatista, puritano, anti-imagem. Então tudo que seja escultura, anti-ritualístico, né? Crucifixo, por exemplo. A gente chama de crucifixo, né? Mas a cruz de Cristo, os elementos que apontam para a Trindade, para o Espírito Santo, imagens dos apóstolos, imagens de santos e de santos, tudo isso aí seria idolatria, né? Quem tivesse isso seria um idólatra. E o culto, ele não tem que ter rituais. O culto, ele tem que ser entendido e não experimentado. Experimentado. Interessante. A reforma de Zwinglio, ela intelectualiza o culto. E depois Calvino vai aprofundar isso. Tá, mas ou seja, então, o culto ele tem que ser lido, ele tem que ser entendido. Ele não pode passar pelos seus sentidos, tem que ser direto para sua razão. Mas então, um parênteses aí, professor. Então você está me dizendo que Zwinglio deu essa racionalização na celebração. Mas isso não partiu de Lutero e nem de outros reformadores, por exemplo. Não, porque a igreja luterana ela tem uma ritualística gigantesca, né? Então, se alguém disser assim, olha, eu quero na minha igreja adotar alguns ritos, ele não está dizendo que ele está sendo católico, ele pode estar utilizando um rito, como você disse, luterano ou oriental, siríaco, não sei, né? Algo assim. A igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja metodista, talvez não aqui no Brasil, ou quando ela chegou no Brasil, mas a igreja metodista original, são igrejas, até as igrejas calvinistas da Escócia, da Irlanda, elas têm uma iconografia, entendeu? Fazem o uso da simbologia cristã, fazem o uso da iconografia cristã, fazem o uso, inclusive, de imagens de escultura. E o interessante é que chega isso... numa igreja metodista nos Estados Unidos, tem imagens lá de escultura. A igreja católica não, a igreja metodista já está adorando as imagens. Não está adorando as imagens. É porque você tem que seria talvez onde você queira chegar. É um processo de culto expandido, né? É
uma ideia de culto que ela não é apenas intelectual, não é apenas uma mensagem oral que você vai transmitir e você vai entender, mas é também uma visualização, uma audição, um olfato e um paladar. Interessante. O culto protestante, que acaba se desenvolvendo nos Estados Unidos e ao daqui, ele apela somente para a razão. Sim. O culto oriental, você tem o momento da razão, que é o momento da pregação. Aliás, você tem grandes pregadores, né? João Crisóstomo, Santo Efrem, enfim. Mas o culto também apela para os outros sentidos. Apela para a visão. Porque quando você entra dentro de uma igreja oriental, dentro de um templo, cada centímetro quadrado daquele templo vai ter uma cena da Bíblia, uma cena do Evangelho, uma simbologia cristã. Apela para, por exemplo, o olfato, porque você tem o uso, isso vem lá do Antigo Testamento, né, do culto levítico, do incensário. Apela para o paladar, né, porque na ceia das igrejas orientais, o vinho ele é misturado com especiarias, e quando você coloca na boca, aquilo dá uma explosão, né, no seu paladar. Interessante, hein? Então é um culto expandido. Ele tem a razão, tem, mas também tem a audição, né, os cânticos, os louvores, você tem o olfato, você tem o paladar. E você tem o tato, porque você tem os gestos que você vai fazer. Entendeu? E o interessante, Lucas... O corpo, outra coisa também, que o corpo... A gente... Você pode não ser calvinista, mas a nossa tradição de igrejas, em geral, dos Estados Unidos, vem do puritanismo. O puritanismo, ele controla o corpo. Você não pode rir, você não pode se mexer, você não pode mostrar o corpo. Então, a dança, o gesto que você vai encontrar numa igreja etíope, por exemplo, lá na África, você jamais vai encontrar aqui no Brasil, porque tudo é visto como pecado, né? Você dançar, você expor o corpo. Então, a gente tem que... o que eu estou falando aqui são trajetórias que acontecem. Eu também não vou condenar a Igreja Batista porque não tem isso, né? Ou a Igreja Adventista porque não tem isso. Mas são trajetórias que a gente precisa entender, né? E não condenar o outro cara lá porque ele faz isso. Tem toda uma história, né? Que levou aquilo. Porque são trajetórias históricas, acontecem com o tempo, são opções que os líderes vão fazendo. E às vezes são certas, às vezes são erradas, às vezes são certas naquele momento, mas só para aquele momento. Então essa que seria a grande diferença, né? A gente entra numa igrejinha hoje evangélica brasileira, uma lona com cadeira, entendeu? Isso é um processo de desconstrução da iconografia. Agora, para o oriental, o cristão oriental, além do templo, que tem que ter cara de templo, porque no momento que você pisa ali, você sente sagrado em tudo que você faz, dentro da casa dele você tem que ter também um mini templo, né, que seria o espaço de culto dentro do seu lar. E a iconografia é forte, a iconografia é pesada. Eu queria... O que você está dizendo para nós, Lucas, então, sobre esse assunto, é que a religião se expande para além do racional, né? Ou seja, para além da razão, num contexto de uma celebração oriental, ou mesmo diferente da reforma proposta por Zwinglio. E eu acho que é bem interessante colocar isso no programa, porque o adventismo, eu não sei se é natural para você entender esse aspecto, Lucas, mas de alguma forma ele preza muito por outros elementos além da razão, pelo menos na sua teoria, né? Então, no que diz respeito ao cuidado com a saúde, com a alimentação, o entendimento de que, por exemplo, uma frase, só para você entender, tem uma frase que se usa quando se explica a importância do cuidado com a saúde, de Ellen White, que ela diz assim, olha, a transgressão das leis da saúde é a transgressão da lei de Deus. Ela vai dizer isso. E eu lembro que você uma vez colocou até uma frase, né? Que é muito, muito correta. Mente sã em corpo são. Então, ou seja, acontece que apesar da gente saber que a espiritualidade está atrelada, está aliada, está junto com a parte física, emocional e tudo mais,
parece que no momento do culto a gente não consegue fazer isso, tem que ser só racional, a gente esquece das outras coisas. E eu acho que isso é uma coisa que de fato a gente precisaria repensar, né? Sim, eu sempre falo para as outras denominações que a igreja adventista tem a teologia do corpo e as outras não têm. Deveriam aprender com a igreja adventista, né? A ser saudável, a cortar aquelas coxinhas de galinha cheias de óleo, Com certeza. cheio de refrigerante, cheio de açúcar. É verdade. E acaba que é muito certa essa frase, né? Mente sã, corpo são, né? E Mas essa observação do Caio é muito pertinente, né? Porque você tem uma teologia do corpo, mas como, em geral, as outras igrejas protestantes não têm um culto que se estende ao corpo. Um culto mais integral. Mas Sim. isso faz parte da história do cristianismo na idade contemporânea. Tem um curso, inclusive, só sobre essa formação para a gente entender melhor. Não significa que agora a gente vai encher a igreja agora de imagem e tal, não é isso. Com certeza. Eu acho que cada cultura tem que ser como ela é, porque a graça de Deus é multiforme e enfim. Se eu gostar também, se eu quiser adotar uma coisa ou outra, mas o interessante para a gente não criar padrões qualitativos. Isso aqui é melhor do que o outro, isso aqui está certo ou está errado, né? Agora, aprender com o outro eu acho o máximo, positivo. eu acho barato. E só explicando para o ouvinte que o fato de ter uma imagem, uma escultura, não significa que a pessoa está adorando aquela imagem. É isso que eu queria colocar. Usando aquela imagem como um ponto de contato é diferente. Né? Com certeza. Porque você falou... Nem acreditando que aquela imagem vai trazer cura, ou que aquela imagem vai trazer libertação, nada disso. Verdade. Tá? É o culto... você utiliza aquilo ali como uma forma de você aprender. Com certeza, de didático, ser despertado com exemplo de personagens do passado. A gente faz isso com livro, né? Você faz isso com a Bíblia, mas você faz isso também com outros livros, né? Tanto os adventistas como qualquer outra igreja protestante tem biografias de pastores e pastoras, de líderes e de ensinos paralelos à Bíblia, que não estão na Bíblia. Então você, no caso das igrejas antigas, você faz isso também com o ícone. Com certeza. O ícone te transmite o ensinamento. E se a gente for olhar bem, Lucas, essa questão da iconização, não sei se eu posso chamar assim, isso foi instituído por Deus. Porque quando Deus, ele ali dá as instruções da construção do tabernáculo no deserto, a gente vê que ali existiam as figuras, né? O próprio propiciatório, que era a tampa ali da Arca da Aliança, tinha os anjos esculpidos ali, tinha, né, toda aquelas pinturas também de anjos, de querubins. Então, quer dizer, a gente às vezes tem um certo preconceito com relação a isso e um certo medo. Se eu tiver uma figura aqui de um anjo aqui, se eu tiver uma figura aqui de alguma coisa, eu tô adorando. Não quer dizer que tá adorando, né? Aquilo ali é didático, né? Aquilo ali ajuda a ensinar. Inclusive, quando a gente vai ensinar para crianças, né, mesmo nas escolas da igreja, né, nas escolinhas ali onde a gente ensina ali, escola sabatina, escola dominical, a gente ensina ali com figuras, né? A gente usa figuras para que as crianças entendam melhor a verdade. E para os adultos funciona da mesma coisa, né? Então, a gente não pode cair nesse radicalismo de não pode ter imagem nenhuma, porque, por exemplo, se a gente vai ver uma palestra hoje em dia, geralmente a gente vai ter ali um slide, um vídeo, alguma coisa para poder exemplificar, para tornar mais clara aquela verdade que a gente está querendo trazer. Então, sim, a gente... E tem uma questão também antropológica, ou seja, inerente ao ser humano. O ser humano, ele acessa no seu subconsciente o tempo todo símbolos, arquétipos universais. E se você zera isso na sua tradição cristã, ele vai recorrer a outros arquétipos. Entendeu? Então, ser humano, você tem um produto, tem uma caveira ali, você sabe o que significa aquilo. Sim, com certeza. Você sabe os arquétipos do medo, os arquétipos sexuais, símbolos fálicos, você sabe os arquétipos de esperança, os arquétipos de comemoração, de alegria. E o cristianismo, nesses 2000 anos, seja no Oriente ou no Ocidente,
ele constrói a simbologia cristã. Como assim? Aquela que não vai te levar para o arquétipo pagão. Aquela que não vai te levar para a simbologia demoníaca. Aquela que não vai te levar para aquilo que contradiz o cristianismo. Então não é simplesmente ter... Não é o cara que vou construir uma imagem aqui, não. Você tem uma arte, um padrão cultural cristão, um significado teológico, e toda aquela arte ali, ela não vai ser feita à toa, ela vai ter uma doutrina sendo transmitida. Pode ser a doutrina da Trindade, pode ser a doutrina da encarnação, da kenosis, pode ser a doutrina da ressurreição. Então toda a simbologia cristã das igrejas orientais, ela vai ter um componente doutrinário dentro dela. Para isso que ela vai ser produzida, não é aleatório, não. Tem inclusive padrões artísticos que você precisa repetir. Com certeza. Então, determinada igreja bizantina, você vai ver sempre aquele padrão. Nos etíopes você vai ver o outro padrão. Na Armênia, o outro padrão. Não é algo solto, algo largado, exatamente para que aquela pessoa saiba que onde tem aquele símbolo tem o cristianismo ali, e não a religião do outro cara lá. E aqui no Brasil é complicado, porque aqui no Brasil é misturado, né? Às vezes é a estátua de uma Iemanjá e alguém está achando que é Nossa Senhora, é a estátua de Maiara, então, enfim, aqui no Brasil a coisa é meio misturada. É bem misturada, é bem complicado. Na colonização misturou tudo, mas até determinados santos que são cultuados aqui no Brasil, nem a Igreja Católica reconhece. Olha aí. Isso que é interessante. E olha só. Porque o Brasil é outro patamar. É outro nível, né? E olha só, eu lembro aqui de uma igreja nossa, a gente tem uma congregação nossa em São Paulo, que há anos atrás ela fez uma reforma, né? E nessa reforma foi colocado um vitral, e um vitral muito bonito. Ele fica logo atrás ali do púlpito, né? Do altar ali. Então, e esse altar, esse vitral, ele tem ali, quando você observa bem, ele tem ali o desenho de 4 anjos. E muito bem feito, né? Muito bonito. E várias pessoas estranharam, né? Porque não era da nossa cultura, assim, ter alguma coisa desse tipo. Mas me fez relembrar desse vitral, que é algo muito bonito e é algo que remete a uma doutrina nossa adventista, entendeu? Os 4 anjos do Apocalipse, né? Então, por mais que não é muito costume de ter, né? Pelo menos aqui vai ser difícil encontrar, né? Na verdade, eu não conheço uma igreja adventista da Reforma aqui no Brasil que vai ter uma cruz dentro, né? Não é nosso costume. Mas é importante o ícone, sim, para poder sempre estar relembrando a gente daquilo ali, daquela verdade espiritual, estar sempre associando, né? Me parece que é interessante essa reflexão, porque o que o Lucas está dizendo para nós é que se a gente não buscar uma referência de cultura, a gente corre o risco de criar símbolos ou recorrer a símbolos e, ao mesmo tempo, a reações e hábitos que sejam de característica pagã. E embora talvez as pessoas nem saibam, como o Lucas disse, que isso é de origem pagã, aquele hábito, mas na realidade elas estão promovendo não só uma cultura diferente, mas me parece que são hábitos que não condizem com aquilo que a gente chamaria de fé, né? Não sei. Então, eu lembro de ter visto um vídeo do professor Lucas com André Henke, que se pronuncia, não é, professor? É assim mesmo? Henke. Isso. E ele discutiu essa questão, ou seja, as pessoas precisam de símbolos, né? Não é uma questão que foi adicionada por uma igreja, assim como eu disse, foi criado. Não, o símbolo me parece que é algo natural do ser humano, né? Esses arquétipos aí. Um time de futebol com símbolo, a bandeira do seu país com símbolo. Antigamente, o brasão da sua família com símbolo, o brasão dos escoteiros com símbolo, o brasão do mistério lá dentro da igreja que tinha seu símbolo, né? O batista, embaixador, tem seu símbolo. As mensageiras do rei têm seu símbolo. O grupo de ação missionária tem seu símbolo. Você tem o símbolo das bandeiras, o símbolo
mascotes, os símbolos, Ô Lucas, as marcas. Só um minutinho, o seu sinal tá um sabe, pouquinho tá? ruim. O seu sinal tá cortando um pouquinho, a gente tá tendo um pouco de dificuldade em entender você. Tava muito bom até agora, mas começou a cortar um pouquinho. A gente entendeu agora? parcialmente, agora sim, agora tá bom. Isso é importante porque... Alô? Sim. Oi, tá. Ainda tá cortando, Lucas? É possível aproximar da fonte de internet? Do roteador? Sim, mas eu acho que aqui tá chegando às 6, aqui começa a cair a internet mesmo. Ah, tá, entendi. Melhorou. Melhorou um pouco, sim. Melhorou. Mas eu estava falando sobre o símbolo. Você tem o símbolo na bandeira do seu país, o símbolo do seu time de futebol, o símbolo dos escuteiros, o símbolo... no caso, eu sou batista, você tem o símbolo dos mensageiros do rei, dos embaixadores do rei. A gente tem símbolos espalhados e o símbolo ele serve para isso, para identificar a origem. Então, a Coca-Cola sabe que ela é só para o rótulo, a Nike, uma dessas grandes aveias Quakers, aquilo ali fica o alimento, o produto, né? Hoje em dia ela está espalhada em todos os lugares. E por que dentro do cristianismo vai ser diferente? Né? A igreja adventista tem o seu símbolo, né? Tem o símbolo, sua logo. Sim. Outras igrejas têm outro. Então, para você identificar mesmo a origem, você também seu pertencimento, né? Por isso que o símbolo universal da cruz, né? E você entender que você está seguindo que morreu numa cruz, né? Enfim. Então a gente tem símbolos que são cristãos, não precisa nem inventar nada, nem produzir nada agora. A gente tem a Bíblia, que é um grande símbolo. Sim, sim. A pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, os símbolos da verdade, símbolos do pão e do vinho, no caso aqui o suco de uva, também é simbologia. Ninguém faz com pastel e refrigerante. O pão e o suco de uva, pronto, acabou. O pão Com é o fruto certeza. da mídia. Ninguém faz com paçoca e café. Não. Verdade. Ô Lucas, ainda estamos tendo um pouquinho de dificuldade, ainda tá cortando um pouquinho. Se você puder trocar, tentar às vezes no 3G, no 4G, vai ser... eu acho que vai ter mais sucesso, né? Se você tiver na internet fixa, né? Eu tô sem 3G, meu 3G é muito ruim. Aqui dentro do meu quarto aí não vai funcionar mesmo, porque o sinal é bem curto. Entendi, não, tudo bem. E olha, gente, a conversa tá muito boa, a gente aprendeu muita coisa interessante. Eu confesso que ainda tínhamos algumas questões para perguntar, mas o nosso horário esgotou. O horário do programa também já esgotou, a gente já falou bastante. Lucas, a gente quer te chamar em outra ocasião para falar um pouquinho mais, pode ser? Vai ser Maravilha, maravilha. Lucas, olha, nós sabemos aí que você ministra cursos, né, e tem aí ensinado a outras pessoas. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente gostaria que você deixasse aqui com a gente vai estar deixando no chat ali alguns links para os interessados poderem te procurar, né, e procurar ali os cursos, poder aprender mais sobre essa história aí da Igreja Oriental. Eu mesmo aprendi muita coisa interessante hoje e isso tem íntima ligação, né, com o culto, né? Às vezes o ouvinte pergunta, mas que ligação tem com a música? Tem toda a ligação, porque a música faz parte do culto, da adoração, e a gente aprendeu um pouco mais sobre essa história, né? E esse desenrolar da história cristã aí em todo o mundo. E foi maravilhoso mesmo. Lucas, muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente a você. E agradecemos de coração pelo tempo aí que você dispôs de estar com a gente aí de manhã, tá bom? Nesse programa. Obrigado a você, obrigado Cristiano, obrigado Caio pela sua oportunidade, obrigado aos ouvintes. Quem quiser ver meu trabalho, eu tenho muita aula,
muito conteúdo, tá aí no YouTube, no Instagram, no Facebook. Me encontra Professor Lucas Gesta, Gesta, né? Isso. Professor Lucas Gesta no YouTube, no Facebook. Muito conteúdo, horas de aula gratuita, e lá você vai encontrar cursos. Esse mês, lançando o curso Concílios Ecumênicos, muita gente tem dúvida sobre o Concílio de Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia. Eu estou lançando os Concílios Ecumênicos. Tem também um curso que eu já falei aqui na entrevista, né, que é de História da Igreja Contemporânea. Fala como vai surgir, né, muitas das doutrinas que nós temos hoje e denominações que tem hoje. Então, quem quiser falar, professor Lucas Gesta, YouTube, Facebook, Instagram. Meu site é lucasgesta.com.br e a gente se fala por lá. Maravilha. Então, repetindo, é só porque cortou um pouquinho, mas eu entendi aqui. Procurem, queridos ouvintes, lá no Instagram, no Facebook, procurem no YouTube Professor Lucas Gesta, Gesta. Professor Isso. Lucas Gesta, você vai encontrar muito conteúdo bom, muita aula, né, gratuita ali. Também vai ter os cursos que você pode estar fazendo também, entrevistas, muito conteúdo interessante para aprender mais sobre essa história da Igreja Cristã e muita coisa bacana mesmo. E Caio, também te agradeço de coração por ter disposto desse tempo para estar conosco, né? Deus abençoe ricamente a você aí, sua família, e vamos preparar para um próximo encontro para a gente desdobrar um pouquinho mais desse assunto que é tão vasto e tão interessante, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. E aí, pessoal? Fala comigo, Cristiano. Beleza, meu parceiro? Como é que você tá? Um olá, um abraço, um cumprimento todo especial para todos vocês que estão envolvidos hoje nesse programa, como ouvinte, como participante. A nossa equipe que está sempre em agitação, fazendo as divulgações, os cartazes, correndo atrás. Muito bom estar com vocês aqui, estou muito feliz. E vou chamar. Fala comigo, meu parceiro Wesley. Como é que você tá? Fala, Ulisses, posso dizer pra você que eu estou feliz, justamente porque eu estou com essa equipe maravilhosa em mais um programa e estamos juntos, né? Eu já mando um olá, um abraço, um oi bem apertado, copiando aqui nosso querido Ulisses, para todos os nossos queridos ouvintes que estão aí participando em mais um programa. E o que temos para hoje, Ulisses? Acho que tem surpresa, hein? Manda aí. Opa! Hoje nós temos um tema muito interessante que eu acho que envolve muitas pessoas que às vezes falam assim, eu não canto não, mas às vezes tem um vozeirão que quando você chega na casa dela de surpresa você ouve ou sabe tocar algum instrumento e esconde. Por causa da vergonha. Uma pessoa, vou perguntar, eu não sou muito confiante, tenho vergonha de tocar ou de cantar. Isso importa? Isso vai influenciar? Ulisses, a música ela é muito abrangente, porque, querendo ou não, a partir do momento que você escolhe se dedicar à música, você escolhe apresentar, tá? Então, isso daí é algo natural. Não tem como você falar, não, eu quero tocar uma música e eu não quero apresentar. Para alguém você vai apresentar, ou para sua família, ou para alguém que está escutando você, ou dentro de casa, ou na igreja, enfim. É o fato de você colocar em atividade aquilo que você propôs estudar. Só que um detalhe muito importante é o seguinte, é o aperfeiçoamento, tá bom? Então, toda vez quando você vê a necessidade de você realizar certa função, você precisa trabalhar com ela para que você possa desenvolver isso. Então, a ideia da música não é favorecer, por exemplo, a timidez, a vergonha, né? A falta de confiança por aquilo que você se propôs a fazer. Pelo contrário, é desenvolver você, para que você possa oferecer o melhor daquilo que você preparou. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pregação na igreja, mas eu sou uma pessoa tímida, só por conta disso você não vai pregar na igreja? Não, pelo contrário, o que você vai fazer? Você vai fazer uma aula de dicção, fazer uma aula também de presença, né? Você vai estudar bem o conteúdo para que você possa desenvolver, né? E passar aquela mensagem de grande importância que você estudou.
E a música não é a mesma coisa, né? Não é diferente disso. Então, conforme você vai estudando, você vai se dedicando, você precisa colocar em prática isso daí. Mas beleza, aí eu vou colocar em prática logo numa plateia de 3 mil pessoas? Não. Há um exercício para isso. Por exemplo, se você canta, né? E você preparou um hino especial, apresente para a família no culto, por exemplo, né? É muito bom, porque você agora vai estar cantando para sua família e você se sente mais confortável. Depois disso, cante numa quarta-feira, um solo também, né? De agradecimento a Deus, né? Então, isso é um exercício que você vai adquirindo, que você vai treinando para um momento quando você for apresentar e tudo mais, você tenta desconectar do ambiente que você está inserido, né? E se dedicar somente àquilo que você propôs a fazer, que é cantar um hino, um louvor dedicado somente a Deus, né? Então isso é muito importante. Ah, muito bom. E você, já passou aquele frio na barriga quando foi fazer alguma apresentação, quando foi tocar em algum momento? Eu já tive de passar mal até. E você, professor Wesley, já teve? Olha, pessoal, pode não parecer, mas eu era muito tímido mesmo. Aquele tímido que chegava na escola, saia pro intervalo, ficava lá naquele cantinho sentado ali para ninguém notar que foi naquele dia para a escola. Então era assim, bem tímido. E eu posso dizer a vocês que a música me transformou, porque a partir do momento que eu me propus a tocar um instrumento, eu tive que apresentar para o professor, por exemplo, tocar para ele a lição que ele me passou. E aí? Eu vou falar que eu não vou tocar? Não. Então, a partir do momento, a gente começa a se sentir um pouquinho mais confiante, começa a fazer mais amizades, você começa a ter desafios. No conservatório onde eu estudei, todo ano, no final do ano, nós tínhamos que fazer um recital, né? E aí, como fazer um recital tímido? Então, o professor já trabalhava durante o ano a apresentar para outros professores, a apresentar para os outros alunos, para que no final do ano eu me sentisse mais confortável para tocar. Então, eu digo para vocês, pessoal, todo hábito, todo costume, ele pode ser transformado se você assim desejar. Então, se você é tímido, se você é inseguro e tudo mais, você pode fazer sim um trabalho de timidez para que você possa se sentir mais livre, mais solto para desenvolver aquilo que você se propôs a fazer. Show de bola! Muito obrigado, professor Wesley. E ficamos por aqui, pessoal, mais esse programa. Vemos vocês no próximo programa. Um forte abraço. Logo mais. Muito obrigado, professor Wesley, Ulisses, aí pela explicação. E eu quero também desejar um bom dia para nossos queridos ouvintes que estão acompanhando. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem na paz de Deus e vamos ficar com o último louvor de hoje, Digno de Louvor. Salvador.